Agora a briga é entre o CFF e o CFM, o Conselho Federal de Farmácia, contra o Conselho Federal de Medicina. Tá que não é uma briga entre eles, é uma briga entre as pessoas em que nós, profissionais, fazemos parte. E aqui a gente se encontra agora nessa briga absurda. Roda o VT. Olá, meus queridos e queridas, eu sou Bruno Baroni, pra você que não me conhece, pra você que me conhece também. Se você caiu aqui de paraquedas, tá? Se você não sabe quem eu sou, clicou no vídeo, quer entender o que tá acontecendo e nunca viu esse rostinho perfeito na sua vida, então fala. Não, e essa ideia? E essa arcada? E essa arcada dentária? Que eu adquiri ela, não nasci com ela. Você entender, eu sou médico. Acho que o povo já tá cansado de eu falar isso, né? Mas tem que falar, porque tem gente que chega do nada. Tem gente que chega do nada. Eu sou médico, tá? Todo mundo que é médico faz parte do CRM, né? A gente paga uma anuidade. E toda hora agora tá parecendo que a gente tá vivendo um fofocalizando, né? Na medicina. Toda semana tem alguma coisa. Ou é uma estudante divulgando tigrinho, ou é uma galera fazendo peeling de atacróton, ou é estudante falando que faz medicina e não faz. Tá uma confusão, né, gente? Vamos ser sinceros, tá uma confusão. Vereador batendo na porta do pronto-socorro, Celso Russomano interrompendo o plantão. A gente que é médico, cara, tá difícil essas épocas por agora. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. A saúde tá virando um circo. Mas o que tá acontecendo? Pra você se inteirar o que tá acontecendo. O CFF acabou de soltar, falando que agora farmacêuticos vão poder prescrever alguns remédios, medicamentos, em que médicos antes prescreviam, né? Mas não são todos. Eles estão agora regulamentarizando algumas medicações que farmacêuticos já prescreviam e agora estão autorizando, parece, que a gente vai entender junto. Parece que agora estão autorizando mais algumas classes de medicamentos e algumas outras funções que o farmacêutico agora vai poder fazer, tá? O CFF lançou isso aí, autorizando os farmacêuticos. O CFM gostou? Não gostou. Então tá uma luta na internet, CFM versus CFF. É uma parada que a gente tá afim que aconteça? Não tá afim essa briga. A gente não quer que essa briga aconteça. Mas tá acontecendo. É aquela parada assim, a gente tenta evitar, eu tento não falar sobre, mas a gente tem que falar sobre. Porque querendo ou não, a minha opinião, gente, ela é muito forte. Ela é muito forte. Às vezes eu fico achando que eu não devo dar minha opinião na internet, porque às vezes pode balançar demais o sistema. Mas a gente tem que dar. A gente tem que botar a cara a tapa. A gente tem que estar aqui com você. A gente tem que falar o que a gente acha. A gente tem que mostrar o que tá acontecendo. Explanar os fatos. Porque tem gente dessa geração nova que tem preguiça de abrir o jornal. Aqui em casa a gente almoça vendo jornal. Na sua casa, se Deus quiser, assim, eu espero que você almoça me vendo, que eu seja a sua companhia do almoço. Aí você aproveita e se inscreve no canal pra eu sempre estar aí te acompanhando no seu almoço diariamente. Infelizmente. Não, felizmente, cara. Cadê aquela menina autoconfiante? Cadê ela? Tá aqui, eu aqui. E aí, galera, o que tá acontecendo? A internet, ela se polariza. Ela nunca tá ali num meio termo, onde as pessoas tentam entender os dois lados. A internet tá num lado em que os farmacêuticos estão tentando explicar que não é bem assim. Tem farmacêuticos que falam que eles têm que escrever mais coisas porque pra desafogar o sistema. Médicos falando que os farmacêuticos que vão entrar no ato médico, eles estão indo contra a lei do ato médico. Tem médicos que dizem que vão perder o emprego para farmacêuticos. E tem médico dizendo que não é bem assim, que o pessoal tá só regulamentarizando, que não é essa coisa toda que a galera tá falando. E tem a galera que não sabe o que tá acontecendo, que aí realmente você tá tendo um problema na sua vida, que aí é a falta de informação. Ou você não é simplesmente da área da saúde e não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí eu tô aqui pra quê? Pra te explicar e trazer o meu ponto de vista. Olha, já vai começar pela opinião dessa Flávia, que parece que ela é farmacêutica, né? É foda, eu queria trazer um jornalista passando essa informação primeiro, mas a maioria das vezes o jornalista, como é jornal, pode dar direito autoral. Então dá um ruim aqui pra poder ver o vídeo e trazer pra vocês, que aí é um rolê, tá? É um rolê. É melhor eu trazer alguém falando a informação. Calma, não joga pedra em mim, não fui eu que escrevi a resolução. Tenho críticas que vou fazer a seguir, mas antes eu quero esclarecer 4 pontos importantes que a galera que não leu a resolução tá metendo pau no farmacêutico de graça, então segura aí. Primeiro de tudo, há mais de 10 anos, nós farmacêuticos podemos prescrever esse tipo de medicamento de venda livre, aqueles que ficam no salão da drogaria, você não precisa pedir que ninguém pegue, não tem tarjinha vermelha, mas agora com a resolução, farmacêuticos com especialização em farmácia clínica podem prescrever
ter medicamentos que exigem prescrição. Eu, por exemplo, não posso, porque eu só tenho uma graduação em farmácia. Eu não tenho a especialização para isso. Segundo, que é como se fosse um RQE pra galera da medicina, né? Agora vai ter como se fosse... Agora não tem não, porque já existe a farmácia clínica. Pra você que não sabe, dentro das farmácias existe um consultório farmacêutico. A maioria das farmácias hoje em dia tem, eu não sei se são todas ou se não são todas. Geralmente quando você vai fazer uma vacina, quando você vai pedir uma ajuda lá pro farmacêutico, tem um consultório dentro da farmácia. Tem já essa especialidade. Então a galera que vai poder prescrever esse tipo de medicamentos vai ter que ter essa especialização específica da farmácia, que é como se fosse a gente com a residência. não é todo medicamento do lado de dentro do balcão que a gente vai poder prescrever de qualquer forma. Todos eles vão ter essa tarja vermelha. Nela diz que é necessário prescrição. Mas provavelmente você já conseguiu comprar esse aqui sem nem passar por um médico, né? Tem muito remédio, gente, que é só vendido sob prescrição médica, mas a gente consegue comprar. Nossoro é um deles, anti-inflamatório é um deles. Todos precisam. Porém, eles não têm que reter receita. Como não precisa de reter receita, aquele negócio de ter que levar uma via, ou o farmacêutico tem que xerocar a sua receita, aí eles vendem pra gente normalmente, entendeu? Sem nem mostrar a receita? Então, é porque alguns medicamentos exigem retenção de receita. Ou seja, a primeira via vai ficar guardadinha lá na drogaria para eles mostrarem para fiscalização que você tinha a receita. Esses outros medicamentos que exigem prescrição, têm a tarja vermelha, mas que não é necessário reter a receita, na prática, as drogarias não pedem para você mostrar a receitinha. Então, você consegue comprar sem receita no final das contas. Então, segundo essa resolução, a gente não pode prescrever esses medicamentos que exigem retenção de receita. Então, antibiótico, antidepressivo, o de tarja preta, a gente não pode prescrever. Terceiro, a gente não vai poder prescrever o que der na nossa telha. A gente vai precisar seguir protocolos ou diretrizes bem estabelecidos e baseados em evidência científica. Aí é isso que começou a pegar. Aí falou que eles não vão poder prescrever de maneira aleatória, que eles vão ter diretrizes e protocolos certos que eles vão ter que seguir para poder prescrever esses remédios. Porém, não foram soltos esses protocolos e diretrizes, então a gente não tem contato com que protocolos são esses. Então por isso que tá um grande burburinho na internet, uma grande confusão, porque fala que vai poder prescrever segundo protocolos rigorosos e diretrizes, só que não mostraram pra gente que protocolos são esses, que diretrizes são essas. Então são protocolos que estão ali num limbo de ainda vai soltar, entendeu? Então parece que a galera não sabe o que tá acontecendo. Soltou, mas não preparou o terreno, entendeu? Diferente do que os médicos podem fazer. Eles, por exemplo, podem indicar alguma coisa off-label, ou seja, para um problema de saúde que você tem, mas que não consta na bula. A gente não vai poder fazer isso. E por fim, a gente não vai jogar o paciente em cima do balcão e começar a examinar ele. Imagina, você vai... Você vai comprar ali vem aqui um tarja preta, pera, deita aqui pra mim. Aí você deita assim, aí passa no motoboy pra pegar um remédio, aí você tá deitada na maca ali do balcão da farmácia, imagina. Na verdade, já existe há algum tempo a regulamentação sobre consultórios farmacêuticos. E lá inclui como a gente faz com o pós-consulta, como a gente vai arquivar essas informações geradas no atendimento e etc. Levando isso em consideração, eu acho sim positiva essa ideia do farmacêutico poder prescrever além de MIPs, como já acontece em outros países. Eu, por exemplo, tive uma boa experiência com farmacêuticos e enfermeiros me prescrevendo medicamentos quando eu tive contato com o NHS, que é o sistema de saúde da Inglaterra. Isso descentraliza a saúde de uma profissão só, desafoga o sistema e, vamos falar sério, não é raro ouvir histórias sobre cidades pequenas em que a saúde gira em torno basicamente do farmacêutico, já que é muito difícil conseguir uma consulta com o médico. O que ela quer dizer é, isso é uma resolução que ajuda a dar uma desafogada, né? Dar uma reduzida nessa grande demanda que tá tendo nos hospitais hoje em dia? Sim, de certa forma sim, mas também não, né? Porque o público ainda também tem que ser conscientizado e entender sobre a doença básica. Eu acho que não é só liberar mais gente pra prescrever, sabe? Pra desafogar, a gente precisa também muito mais de conscientizar as pessoas, os pacientes, de entender como é que é o sistema de saúde. As pessoas também teriam que ter um básico de saúde, um básico de doenças, um básico de tratamento. Teria que saber ali, não só isso. Ela tá falando que vai ajudar a desafogar sim os atendimentos, porque tem muita gente, tem muita cidade
que posto de saúde, por exemplo, tem só renovação de receita. Tem muito posto de saúde que a gente vai, que a gente estuda, que a gente vai na faculdade, acompanha ou trabalha, que às vezes o paciente nem vai até o posto de saúde. Como ele já teve um atendimento prévio com o médico da saúde, né, ele já tá todo regularizado, a pressão já tá em dia, ele não precisa de voltar, ele só deixa a receita no balcão lá da recepção, tá? Isso é verdade, gente, isso as pessoas não falam, porque as pessoas têm medo de falar, mas é isso que acontece. E aí o médico, no final do dia, pega e renova todas as receitas sem ver nenhum paciente. É a realidade de vários lugares do Brasil. Não vou mentir, isso acontece. E isso é muito sério, porque você tira o tempo de muita gente que poderia estar buscando ajuda, né? Isso ela fala muita verdade disso, realmente desafogaria isso aí. Agora, esses profissionais vão poder se especializar e fazer isso com respaldo. É o ideal? Não é o ideal, mas é a nossa realidade. E também não é como se a gente fosse um tipo inferior de ser humano incapaz de estudar, evoluir e aprender, né? Dito tudo isso, tenho sim críticas a essa resolução. Eu não acho que liberar um texto escrito dessa forma pra galera foi uma ideia boa. Tem muita ponta solta. Eu entendo que você... Gente, essa Flávia, por que eu botei ela primeiro? Eu vi esse vídeo, ela falou tudo que eu penso inicialmente. Eu acho que o CFF soltou isso com muita ponta solta. Eles lançaram essa informação, essa nova resolução, muito incompleta. Deixou muito solto para as pessoas pensarem muito mais coisa, porque no Brasil tem muito oportunismo, né? Tem muito oportunismo e tem muita gente que gosta de usar brechas para fazer esse oportunismo, sabe? No Brasil a gente tem muito charlatanismo dentro da medicina, sabe? Dentro da medicina. E quando a gente vê isso, vendo que outras pessoas, além da medicina, podem pegar essas brechas, a gente fica com medo. Porque o tanto que a gente vê de médico fazendo... Nossa! Mas vamos vendo. O CFF ainda vai regulamentar e vai liberar muita coisa, mas esse texto poderia sim vir mais completo, até para evitar a dúvida dos próprios farmacêuticos e os ataques que a gente tá sofrendo aí a rodo. Por exemplo... Exatamente, eu acho que o CFF teve esse erro de soltar isso, deixar muito solto e deixou a própria classe fragilizada pelos ataques. Entendeu? Porque às vezes se eles tivessem solto, com todas as diretrizes, protocolos explicados certo, colocado tudo, teriam menos ataque. Não ia deixar de ter ataque, mas iam deixar de ter, ia ter menos ataque. Porque assim, vou te ser sincero, hoje em dia você peida na internet, o povo vai atacar. Exemplo, vamos ter que prescrever de acordo com protocolos ou diretrizes. Ok, quais? Não sabemos. Outra coisa é que eu acho que o terreno poderia ter sido melhor preparado previamente. Como, por exemplo, a gente já podia prescrever anticoncepcional, PrEP e PEP. Isso poderia ter sido melhor divulgado, esperado a população entender que a gente pode fazer isso. Outra coisa, eu gosto muito da ideia daquela OAB para cursos de saúde. Isso poderia estar mais avançado, até efetivado, porque, querendo ou não, vai aumentar a confiabilidade na nossa formação básica. Então, para concluir esse podcast, eu pessoalmente gosto muito da diretoria atual do CFF. A gente conquistou muitas coisas nos últimos anos. Eles estão fazendo um trabalho excelente, de verdade, principalmente se você comparar com outros conselhos de saúde, que, pelo amor de Deus, o negócio lá tá brabo. Então eu acho que eles vão entender que existem sim críticas a serem feitas. Qual que é a sua opinião? Eu ainda vou segurar um pouquinho. Tem outros vídeos que eu quero ver com vocês. Tem mais coisa pra acontecer. Porque é o seguinte, os farmacêuticos já podiam prescrever coisas antes. Já podiam prescrever os MIPs, que são as medicações que não precisam de prescrição médica. E agora o negócio vai poder prescrever agora em outras situações. Como, por exemplo, em caso de morte iminente. E o outro, você precisando de ter a sua especialização de farmácia clínica. Mas é aquela coisa, deixou em aberto. O que vai poder prescrever? Como que vai poder prescrever? Quais que vão poder prescrever? Porque tem muita medicação, por exemplo, que vai poder renovar receita. Renovar receita é uma parada muito séria em alguns casos. Você pode estar renovando uma receita de um paciente que te omite, por exemplo, de que ele está tendo acompanhamento certo, que ele está fazendo os exames dele e ele não está fazendo. E aí você continua dando uma medicação para ele e ele vai piorar. E ele não está tendo melhora. E aí como que vão ser feitos os exames de manutenção desse paciente se não é um médico que está prescrevendo esses medicamentos? Como que vai ser feito o exame físico desse paciente? Porque geralmente o paciente que está tendo renovação de receita é um paciente com hipertensão, é um paciente com diabetes. Quem que vai fazer a ausculta dele no atendimento? Porque a ausculta cardíaca é uma parte que eu acredito que só a medicina tem, não? Pelo menos do jeito que a gente aborda, né? Por exemplo, a gente tem complicações que a gente consegue auscultar já no exame físico. Quem que vai avaliar esse eletrocardiograma? Porque eu vou te ser sincero, nem eu sei olhar eletro. Eu pego o eletro aqui, eu sei olhar ali um eletro normal, eu sei ali ver um supra, eu sei ver um infarto, eu sei ver uma pessoa parada, eu sei
tá morto ali, você vê que tá morto. Faleceu. Aí eu consigo ler. Outras coisas ali muito pesadas, eu não consigo já ler. Pegou ali um bloqueio numa parede ali anterior, eu já não consigo ver. Você sabe que um eletro, cada negocinho ali quer dizer um lado do coração. Eu não consigo ler, por exemplo. Como é que vai ser feito isso? Será que vai ser um protocolo? Quais são esses protocolos de atendimento? Pra onde que ele vai primeiro? Ele vai pro farmacêutico depois? Ele vai pro farmacêutico com uma consulta inicial prévia com um cardiologista? Ele tem que ter uma consulta inicial com o cardiologista para poder ser acompanhado com o farmacêutico? Ele precisa ter um ok do cardiologista dele para ele ser acompanhado pelo farmacêutico? Você me entende que ficou muita ponta solta? Você me entende? Aí a gente vai falar então, Reino Unido, Canadá, Espanha, Portugal, Estados Unidos e outros países já acontece isso do farmacêutico, ele tem autonomia para prescrever medicamento básico, pronto, acabou, o cara estuda remédio, o cara mais sabe de remédio, é isso, pronto, acabou, não tem o que falar. Agora o pessoal, não, mas aí ele vai errar o diagnóstico e tal, sei que lá, vai passar o remédio errado. Cara, medicamento complexo, diagnóstico complexo, responsabilidade do médico. O cara tá ali para renovar uma receita do losartana, do glifage, um senhorzinho ali de 80 anos já usa há 20 anos isso aí e fica pegando fila do SUS esperando 3 horas para ser atendido, ou pegando ficha de posto de saúde de quem realmente tá passando mal para renovar uma receita. Isso aí vai desatolar muito o sistema único de saúde, vai economizar verba pra caramba e o pessoal fica nessa de jogo de ego. O médico tem que prescrever, farmacêutico, só cara, o cara estuda pra isso. Não é só no Brasil que isso acontece. Outro, o farmacêutico ele vai ter um RQL, ele vai ter um curso de especialização só pra isso, só pra prescrever. E não é toda doença, ele vai prescrever só doenças básicas ali, doenças raras, coisas mais específicas, vai se continuar sendo prescrito pelo médico. E não são todas as receitas, são as receitas básicas. Então o pessoal confunde muitas coisas, é muita briga de ego. Farmacêutico vai tirar emprego do mercado. Tem muita briga de ego também, eu não vou mentir. Tem muita briga de ego sim, tá? Eu acho que os médicos eles têm que lutar contra outra coisa. Tem muita coisa aí pior que tá acontecendo que a gente também tem que olhar. A gente também tem que pensar que, como é essa especialização? Como é esse curso da especialização que eles estão tanto falando que vai ter que ter esse curso de especialização? Porque, por exemplo, um médico para fazer uma cardiologia, uma residência de cardiologia, ela demora aí, que eu tô falando, pra gente pensar em prescrever medicamentos que não precisam de, por exemplo, o que a gente tá falando aqui de renovação de losartana, de um enalapril, de um medicamento de pressão. Um cardiologista ele precisa de 3 anos de residência clínica de clínica médica e mais 2 anos de cardiologia, são 5 anos. E uma residência de clínica médica são 80 horas semanais. 80 horas semanais vezes 40 semanas é muita coisa. Uma residência de clínica médica é 7.200 horas. Tá que um médico sem clínica médica pode receitar esse tipo de medicamentos? Sim, mas ele teve o estágio do internato. O internato ele tá tendo ali uma parte de 2 anos de estágio, onde ele tem 40 horas semanais durante 2 anos. Né? A gente tem que pensar nesse lado também. E a gente tem que entender como é que vai ser esse curso de especialização. O principal, quem vai dar esse curso de especialização? Porque o que eu tenho medo é que esse mundo, ele é muito comercial. Ele é muito do comércio, chamado mundo farmacêutico. Não tô falando dos farmacêuticos da graduação farmacêutica, mas eu tô falando das empresas farmacêuticas. É um mercado que gira muito dinheiro. Então, até que ponto é algo para desafogar o sistema de saúde ou algo para aumentar as vendas dos medicamentos? Isso que eu falei aqui agora é algo tão polêmico que eu não poderia... Tem médico que tem medo de falar isso. Tem médico que tem medo de falar isso. Por que isso? Porque aí você vai ver quem que tá patrocinando isso. Quem que tá patrocinando o podcast que tá... É muito mais fundo do que a gente pensa. Mas eu não tô falando que o farmacêutico não seja capacitado. Muito pelo contrário. Ele é muito capacitado. Tanto que já prescreve muitas coisas há muito tempo. Anticoncepcionais, PrEP, o PEP, eu já sabia disso há muito tempo. Porém, eu quero entender melhor sobre tudo que tá acontecendo. Porque, igual aquela menina falou, muitas pontas estão soltas. E quando tem ponta solta, tem muita gente com fome vindo comendo pelas beiradas. Eu sou mineiro, eu conheço. De ego, farmacêutico vai tirar emprego do mercado. Não existe isso. A quantidade de gente que precisa de receita hoje é muito superior ao volume de médico. Então, assim, vai facilitar tudo. Eu acho que tá super certo isso aí e tem que fazer mesmo. Tem que ter uma consenso entre médico e farmacêutico, os dois trabalharem aqui. Faz parte disso aí e tomara que dê certo. É uma excelente notícia para você que, como a Manu, frequenta farmácia quase que diariamente atrás de ajuda. Hoje eu fui, inclusive, de manhã. Não, o Conselho Federal de Farmácia publicou uma nova norma que permite que farmacêuticos prescrevam medicamentos, inclusive aqueles que precisam de receita médica. A resolução número 5, de 20 de fevereiro de 2025, foi divulgada no Diário Oficial da União nessa quinta-feira. Com a medida, os farmacêuticos agora podem prescrever remédios, inclusive os de venda controlada. Podem também renovar receitas feitas por outros profissionais de saúde, realizar exames físicos para verificar sinais e sintomas, solicitar e interpretar exames para acompanhar o tratamento dos pacientes. A novidade também amplia e... Como interpretar exame, gente? Pode?
pode, né? Porque pra passar o PrEP você tem que interpretar também o exame do sorotipo o exame rápido de HIV. Mas aí como que vai ser solicitado os exames? Porque os laboratórios eles só aceitam se for médico pedindo. Como que vai ser isso? Será que vai ter um fluxograma? Tá vendo? Fica muito solto. Dos pacientes. A novidade também amplia e fortalece o papel desses profissionais na saúde e pode facilitar o acesso a tratamentos, desburocratizando e agilizando. Aí você vê, né? Desburocratizando e agilizando. Drogaria São Paulo e Pacheco. Drogaria São Paulo e Pacheco, lá no final do vídeo. É isso que me dá medo, tá? Eu vou te ser muito sincero. Tem certos lados do mercado que me assusta. Que às vezes a gente acha que eles querem o bem do preservar pela saúde, pelo bem do sistema de saúde, mas no fundo, a galera só quer vender mais. Até que ponto é isso ou não? Mas a gente também tem que pensar que o farmacêutico, ele tem uma capacidade muito boa. Ele entende sobre medicamento, ele entende sobre remédio, ele entende sobre a farmacocinética, ele entende sobre farmacodinâmica. Mas aí, será que ele consegue entender sobre o paciente como um todo? Sobre o contexto do paciente? Porque tratar alguém não é só sobre saber sobre remédio, é sobre saber sobre pessoas. Eu acho que, pelo menos na minha concepção, o tratamento não é só sobre medicamento. Tratamento é sobre todo o acolhimento e toda a orientação e a abordagem clínica de um paciente. Mas é aquela, como é que é essa especialização de farmácia clínica? Será que aborda isso? Porque às vezes aborda e eu não sei, né? Às vezes aborda e eu não sei. E às vezes eles têm esse contato maior do que eu não tenho base pra te falar se realmente a farmácia clínica ele te traz isso de forma prática, né? Você tem a mesma prática, você tem o mesmo volume de prática que o clínico tem. O médico clínico, que eu digo na verdade, né? Ah, eu tô sentindo que aqui tá muito sério. Tá muito sério. Vou destacar um vídeo aqui da Inês Brasil pra dar uma quebrada aqui no clima, sabe? Mas é assim, né? Vamos orar. Muito sério. Mas é isso, né, cara? Um médico que faz comédia na internet, às vezes tem que ser um pouco sério, né? Às vezes eu penso que a gente tem que passar um pouco de informação, né? Eu tô sendo informativo? Espero que sim. E aí veio um dos meus canais favoritos de ciência na internet comentar sobre o assunto, que é a Nunca Vi um Cientista. Não sei se vocês conhecem. Adoro elas. Ana Bonassa e a Laura. Essa é a Laura Marise, tá, gente? Eu conheço a Ana Bonassa. Eu não sei se eu conheci a Laura Marise no TikTok Awards. Eu conheci a Ana no TikTok Awards. Eu não sei se lembro dela lá. Mas eles trazem informações muito boas sobre a saúde, tá? Elas são cientistas. Eu não sei qual que é a formação inicial delas. Eu acho que ela é bióloga ou farmacêutica. Tá, me pegou aí, tá? Mas elas são pessoas de alta credibilidade no mercado de influenciadores digitais, uma autoridade suprema, entendeu? E vamos escutar o que elas estão falando sobre o assunto. Porque quando ela fala, eu sempre escuto. Vocês aceitam fofoca da treta do Conselho Federal de Farmácia com o Conselho Federal de Medicina? Uma fofoca com informação, porque esse aqui é um perfil de ciência. O Conselho Federal de Farmácia, o CFF, publicou uma resolução que regulamenta a prescrição farmacêutica, ou seja, estabelece as regras para que farmacêuticos prescrevam medicamentos. E é muito isso, né, gente? Focar na palavra regulamenta, porque já acontece. O negócio tá acontecendo muito mais uma regulamentação do que uma autorização e adicionar autorizações, porque são coisas que já vinham acontecendo. São coisas que os farmacêuticos já faziam e a gente já sabia que faziam. Agora, eles estão regulamentarizando. Regulamentarizando ou regulamentando? Regulamentalizando parece mais chique. Porque regulamentarizar é uma regulamentarização ou um regulamento? É regulamento. É uma regulamentação. Agora, sabe aquela parada que você fala tanta palavra que ela perde o sentido? Ela perdeu o sentido. O CFM reagiu com uma nota de repúdio e uma ação judicial, alegando que isso é ilegal e coloca a saúde pública em risco e que diagnóstico e prescrição são atos exclusivos dos médicos. O que o CFM não contou é que, primeiro, diagnóstico e prescrição não são atos exclusivos de médicos. Não? A lei do ato médico foi criada, tentaram incluir isso, mas foi vetado porque tornaria inviável várias políticas de saúde pública. E 2, farmacêuticos já podem prescrever desde 2013 pela Resolução 586, desde que tenham especialização em farmácia clínica. A resolução de agora cria diretrizes mais rigorosas, exigindo um registro específico para que o farmacêutico possa prescrever. Ou seja, tá mostrando que vai dificultar para que os farmacêuticos possam prescrever, que antes qualquer um poderia. É isso que eu tô entendendo? Não é isso que eu tô entendendo. Que agora que tem que realmente ter esse título, né? Como se fosse um RQE, que é o número que
cada especialização tem que ter pra ser chamado daquela especialização, né? Será que agora é isso? Termina os protocolos para isso. Isso significa que, ao contrário do que muita gente bastante desinformada espalhou por aí, não, farmacêuticos não vão sair receitando qualquer remédio. Não é qualquer farmacêutico, não é qualquer medicamento e não é qualquer situação. E é isso principal, gente, focar. Não é qualquer medicamento, gente. Não é que, vamos tacar tarja preta pra todo mundo! Não. Amarela, amarela, amarela! Não é assim, cara. Não é assim. Que os médicos estão achando que é assim. Não vai ser assim. A sessão só acontece dentro de critérios bem definidos pelos protocolos que vão ser publicados nos próximos dias. No fim das contas, essa regulamentação aumenta a segurança. Regulamentação, não é regulamentarização. Reduz riscos de automedicação e intoxicação e ainda desafoga o sistema de saúde. A saúde não pode ser responsabilidade de uma única profissão. Profissionais capacitados precisam trabalhar juntos para oferecer um atendimento mais eficiente e seguro. E isso já é realidade há muito tempo em vários sistemas de saúde pelo mundo. E eu só acho engraçado que hoje quem critica farmacêuticos prescrevendo medicamentos fica bem quietinho e não faz nada para punir médicos que receitam tratamento sem respaldo científico e que fazem campanha pública contra a vacinação. Mas parece que a preocupação com a saúde pública é seletiva, né? Ela pegou num ponto que eu queria falar. Que os médicos também, eles focam... Parece que isso às vezes é só Isso é só, tipo, um fogo pra chamar uma atenção da galera que deveria estar prestando atenção pra outra coisa. Tem tanto médico fazendo merda e postando vídeo na internet. Me desculpa, gente, mas tem tantos nutrólogos, endócrinos e dermatologistas falando cada atrocidades na internet, sem embasamento científico, embasamentos cabeçais, entendeu? São embasamentos esgotais, que eu tentei, esgotíferos, que você fica assim, gente, não é possível que essa pessoa tá falando isso na internet e não tá acontecendo nada com ela. Você me entende? Tem tanta gente da saúde vendendo tratamento que não existe e que ele sabe que não funciona, mas ele sabe que você vai comprar. E a medicina e o CFM também não olha isso, sabe? Deixa assim o povo fazer, ó. E isso só vai tirando a autoridade das pessoas que realmente sabem, entendem dos assuntos. Quanta gente vendendo soroterapia, cara. Não entra na minha cabeça. Agora a gente vai ver o outro lado da moeda. A gente tava vendo farmacêuticos que falaram, a gente vai ver agora outras pessoas falarem. Farmacêutico, só pra você ter uma ideia, saiu no Conselho Federal de Farmácia colocando que agora o farmacêutico pode prescrever quase todo tipo de medicação, exceto os de armário. Mas qual o problema do farmacêutico prescrever quase todos os medicamentos, inclusive antibiótico? Olhando assim por cima, nenhum, por causa de dois motivos. O primeiro é que a população, muitas das vezes, já vai na farmácia e já compra medicamentos sem receita, né? E a segunda é que o farmacêutico, ele manja muito de medicamento. Ele é a profissão que mais manja de medicamento, graças à formação dele. Não faz nada mais do que a obrigação dele de manjar muito de medicamento. O farmacêutico pode prescrever medicamento porque ele sabe muito mais que o médico. Ainda bem que o farmacêutico sabe muito mais que o médico, ele fez a farmácia disso. Ele é a melhor profissão para saber para que serve o medicamento, a farmacocinética, a farmacodinâmica, efeito colateral e por aí vai. Ele é a melhor profissão, ele estudou para isso. Gente, farmacocinética, cinética é sempre do tempo, tá? Quer dizer, o tempo que o remédio age, o tempo que ele vai absorver no seu corpo, o tempo que ele vai se dissolver, o tempo que ele vai agir, o tempo que ele tem de meia-vida, o tempo de... Farmacodinâmica é como ele vai te tratar. Dinâmica, qual que é a dinâmica que ele vai fazer no seu corpo para fazer o tratamento para ele chegar ali no que você deseja. Então, a farmacodinâmica é como ele atua lá dentro, cinética é o tempo que ele age, é o tempo, entendeu? O Bruno também é cultura. Eu amo isso. E por aí vai. Ele é a melhor profissão, ele estudou para isso. Então não tem nem problema nenhum ele prescrever. O problema está na falta de diagnóstico deste problema que está levando essa pessoa a ir na farmácia comprar um medicamento. Mascarar os sintomas e os sinais é uma das principais causas hoje de piora de quadro clínico que levam as pessoas a óbito. Por exemplo, um câncer de estômago. As pessoas chegam na farmácia e... eu tô com dor de estômago, assim, assado. É ofertado lá o omeprazol para essa pessoa. E, na verdade, ela tem um câncer. Não é ou uma gastrite, ou uma úlcera, ou uma H. pylori. E a pessoa, ela deixa de passar com um profissional responsável por fazer esse diagnóstico e responsável por prescrever um tratamento adequado,
porque ela tem um outro profissional agora que manja muito de medicamento. Mas será que manja muito de diagnóstico, de uma boa anamnese, de um bom exame físico? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar se hoje no Brasil não está faltando, na verdade, uma união das profissões, ao invés de cada profissão ficar lutando com outra. Agora eu posso fazer isso. É isso que eu falo. Além da gente estar lutando por uma união das profissões, a gente está lutando para saber quem que tá comandando quem. Quem que tem mais poder que o outro. Parece que é uma luta muito mais de ego do que uma luta para salvar a vida do próximo. Para realmente estar aqui pro bem da saúde do próximo, da saúde alheia. É quem tem mais poder que o outro e você tá querendo tirar o meu poder do que o seu. Você é melhor do que eu por quê? Eu posso ser melhor que você. É muito mais uma luta de ego, entendeu? E é isso. Até que momento que vão ser esses protocolos para poder prescrever tais medicamentos? É igual ele falou, o omeprazol. Ele não é simplesmente só para tratar dor de barriga ou uma gastrite. Mas como que vai ser feito esse diagnóstico de gastrite? E se o paciente tiver uma H. pylori? Quem que vai fazer essa endoscopia? Quem que vai indicar essa endoscopia? Quem que vai indicar essa triagem desse paciente? Quem que vai entender qual que é o fluxograma que esse paciente tem que seguir para poder ser prescrever o medicamento para esse paciente? Né? Ah, mas o farmacêutico ele vai ter a formação dele agora de farmácia clínica e vai ter que ter a sua especialização, né? Mas como que é essa especialização? Como que é o atendimento? É feito uma anamnese, um exame físico? Porque a gente aprende anamnese e exame físico desde o primeiro período de faculdade. Como que vai ser isso? Você não pode mais que eu tirei. Será que não está faltando uma união? Será que não está faltando de todos os profissionais respeitarem todos os profissionais e entenderem a sua importância e trabalhar junto? Que lindo seria um médico, por exemplo, ele diagnosticar um problema através de exames, de bom exame físico, e ele entrar em contato com o farmacêutico. Ó, eu tô com um paciente assim, assim, assado. Qual é o mais indicado? É o antibiótico X ou Y? Por quanto tempo? Temos que pensar nisso, gente, porque eu acho que nós estamos caminhando por um negócio que é tipo assim, todas as profissões podem fazer tudo e o paciente que vai sair prejudicado nessa. Nossa, essa frase me pegou. E agora a gente vai ver um vídeo que a doutora Lu Shimizu, eu não sei se Shimizu, Lu, eu não sei. Eu até conheço Lu é super simpática, um amor de pessoa. Ela viu esse vídeo da Laura e ela fez uma réplica em cima do vídeo da Laura. A Lu é médica. Ela é médica e ela tem muitas opiniões bem concretas na internet. Ela faz uns vídeos que ela realmente taca o pau no médico quando faz errado. Ela é a típica médica que fala mal do médico no trabalho, o médico que joga, que faz soroterapia, ela fala mal do tipo da beleza, ela fala mal da galera. Ela não gosta de charlatão, tá? Então eu gosto quando ela abre sua opinião na internet, porque ela é contra totalmente essa medicina não baseada em evidência. Ela replicou esse vídeo da Laura. Vocês aceitam fofoca da treta do Conselho Federal de Farmácia com o Conselho Federal de Medicina? Uma fofoca com informação, porque esse aqui é um perfil de ciência. Fofoca com informação em perfil de ciência? Lógico, eu amo. O Conselho Federal de Farmácia... Eu amo que a caneca é cheia de fogo, né? Pra você ver como é que é. Aí isso que eu falo, Lu. Pra que assistir com pedra na mão? Ela tá com a caneca com fogo. O CFF publicou uma resolução que regulamenta a prescrição farmacêutica, ou seja, estabelece as regras para que farmacêuticos prescrevam medicamentos. E aí o Conselho Federal de Medicina, o CFM, reagiu com uma nota de repúdio e uma ação judicial, alegando que isso é ilegal e coloca a saúde pública em risco, e que diagnóstico e prescrição são atos exclusivos dos médicos. O que o CFM não contou é que, primeiro, diagnóstico e prescrição não são atos exclusivos de médicos. Quando a lei do ato médico foi criada, tentaram incluir isso, mas foi vetado porque tornaria inviável várias políticas de saúde pública. Certíssima, mas como você passou bem rapidinho e você gosta mesmo de informação, vou te ajudar a ler aqui as razões dos dados que você mostrou. Da forma como foi redigido no inciso 1, impediria a continuidade de vários programas do SUS que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, o que inclui o diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas que não a médica. É o caso dos programas de prevenção e controle à malária, tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. Isto é, programas específicos com protocolos específicos desenhados com a participação de médicos e equipe multiprofissional. E não a prescrição livre e indiscriminada. Ou seja, né, isso que é foda, joga assim a informação do ato, o veto, porque ele é o veto do porquê que o ato médico não tá exclusivo dos médicos só prescreverem, só diagnosticarem, né? Porque ela falou que o médico não é exclusivo do médico diagnosticar, tem até um veto sobre isso. Mas a gente não lê o veto, né? O veto fala que o médico não é só o médico que diagnostica, porque se a gente fizer isso, prejudica os programas epidemiológicos, né? Os programas do SUS, como por exemplo, diagnóstico de tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, mas não pelo fato de você não é o médico exclusivamente que pode diagnosticar, porque todo mundo vai poder diagnosticar, não é isso. Tem um porquê, né? Tem um porquê.
agora eu entendi. Faz sentido, faz sentido. O Poder Executivo apresentará nova proposta que mantenha a conceituação técnica adotada. Uma pena que isso não aconteceu e a lacuna ficou aberta, prontinha para oportunistas se aproveitarem sorrateiramente, extrapolando brechas, né, amiga? Porque aí você deixa solta essa informação, né? Do tipo, vetaram de que o diagnóstico é exclusivo do médico por causa desses programas exclusivos que precisam de ter um diagnóstico não só do médico, mas de outros profissionais, para esses programas continuarem acontecendo. E aí abre brecha para outras pessoas virem e falarem: pronto, a gente também vai poder diagnosticar agora, porque o médico não é só a exclusividade dele. É isso que é foda, né, gente? As brechas. Eu odeio isso que as pessoas pegam brechas. E me assusta. Já podem prescrever desde 2013 pela Resolução 586, desde que tenha especialização em farmácia clínica. Amiga, como você preza por divulgar fofoca com informação, vamos dar mais detalhes? Vou te ajudar lendo trechos dessa Resolução 586 do CFF que você cita. O farmacêutico poderá realizar a prescrição de medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica cuja dispensação não exija prescrição médica, conhecidos como MIPs, medicamentos isentos de prescrição, ou também como não tarjados. O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica desde que condicionada à existência de diagnóstico prévio e apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas. Isso é, o próprio CFF entendia que farmacêutico não faz diagnóstico. O que será que aconteceu, hein? Mostra aí, mas o negócio é que agora o CFF tá vindo com resolução para adicionar poder prescrever medicamentos sem ser só MIPs, né? Mas de fato, como que vão ser esses protocolos? Porque como o CFF soltou essa resolução sem os protocolos, sem como é que vão ser as diretrizes, ficou muito em aberto, né? Ficou muito em aberto. Como é que vai ser? Quem que vai dar o diagnóstico inicial? Vai ter um diagnóstico inicial? Ou o farmacêutico também vai conseguir dar o diagnóstico inicial? Ou ele vai ter autorização de dar esse diagnóstico inicial de algumas doenças? Como é que vai ser isso? Ele vai poder renovar a receita desde que o médico já tem acompanhamento médico prévio e autorização, sabe? Eu acho que tá faltando muita informação. Mas você, que é tão bem informada, viu que o CF... Você vê que ela tá, a lua ali, ela tá puta. A lua ali, ela tá pistola. Que você disse que não está contando coisas, ganhou uma ação civil pública fresquinha agora, em novembro de 2024, que esclarece pela justiça que a tal resolução 586 afronta a lei federal do ato médico, sendo inconstitucional e ilegal, e apenas outra lei federal poderia atribuir ao farmacêutico o direito de prescrever. Ai, faltou essa informação, né? A resolução de agora cria diretrizes mais rigorosas, exigindo um registro específico para que o farmacêutico possa prescrever e determina os protocolos para isso. Ah, sim, foi muito rigorosa essa resolução. Precisa de um registro de qualificação de especialista para poder prescrever. Uau! Só que também você esqueceu de contar que para ter esse registro precisa de um grande esforço de fazer um cursinho de 360 horas, isso é, 45 dias de aulas, e que serão fornecidos por, veja só, uma parceria com a maior rede de farmácias e drogarias do país. Não tão uau assim, né? É isso que eu falo, né? E a medicina deixando cada vez mais rigoroso você ter um título de um especialista. E a medicina cada vez mais dificultando que o médico se especialize. Não aumentando residências, não aumentando cursos de residências, aumentando cada vez mais vagas para estudantes de medicina e não aumentando concomitamente. Nossa, ela mandou um concomitamente. Concomitamente, vagas de residência, ou seja, abrem-se faculdades de medicina, mas não abre residência. Então não tem residência suficiente para segurar esse tanto de gente que está formando. Fechando cada vez mais pós-graduações e limitando cada vez mais a atuação do médico que faz a pós-graduação. E quem faz pós-graduação só pode tirar um registro depois de 6 anos de atuação na área, mais passar numa prova que é absurda de difícil e que sabe quanto que é para fazer essa prova? Porque se você não faz residência, você precisa de fazer uma pós. A pós não é residência. Aí quem faz pós precisa de fazer 6 anos, atuar 6 anos na área e ainda fazer uma prova que só pra fazer a prova você tem que pagar tipo 4 a 6 mil reais. E a nossa área, né, e o nosso CFM só dificultando esses registros. E aí falta muita informação. Eu sinto que o CFF ele poderia ter melhorado o terreno para mandar essa resolução para as pessoas entenderem melhor. Toma aqui os protocolos, vão ser esses protocolos, essas diretrizes, vai ser assim para tirar esse registro, vai ter que ter isso, para ter isso vai ter que ser muito bem explicado, vai ter que ter uma qualificação muito bem feita, muito longa, que a gente fez a conta, né, gente? Uma residência de clínica médica é 7 mil horas. Coincidência? Acho que não! Isso significa que, ao contrário do que muita gente bastante desinformada espalhou por aí, não, farmacêuticos não vão sair receitando qualquer remédio. Não é qualquer farmacêutico, não é qualquer medicamento e não é qualquer situação. A prescrição só acontece dentro de critérios bem definidos pelos protocolos que vão ser publicados nos próximos dias. Ah, não, você está de sacanagem que você está dando toda essa aula pra dizer que se baseou em critérios bem definidos por protocolos que vão ser publicados. Não foram, porque se não é qualquer medicamento, mas a resolução já incluiu tarjados, manejo de urgência,
Porque não tem ainda direito. Como é que você vai defender ainda? Por isso que eu falo, eu não quero defender ou atacar, porque ainda tem muita coisa sem informação, tem muita ponta solta. Ah, mas vai ter várias resoluções e vários protocolos diretrizes, mas não estão ainda, não tem ainda. Vão ter. Tá omitindo diversas informações aqui, não sou eu. Inclusive, eu só acho engraçado que o meu perfil não passa pano pra médicos que envergonham a minha classe. E todo mundo sabe quantos colegas já denunciei por aqui. Mas você, sendo uma farmacêutica respeitada com diversas parcerias com a indústria farmacêutica, inclusive parabéns pela público a Medley, achei genial. Poderia comentar também sobre o conflito dessa fofoca de que a mesma rede de drogarias vai contratar o farmacêutico, fornecer o cursinho de 360 horas, com o conteúdo selecionado por elas, para que este funcionário consiga o tal registro de farmácia clínica que você cita, vai fornecer o espaço saúde para realizar os atendimentos dentro da mesma farmácia e lucrar com a venda dos medicamentos prescritos por este mesmo profissional. Pode preparar minha pipoca enquanto eu aguardo esse seu próximo vídeo, vai ter? Lu, eu senti que você tá brava. Eu senti que você não gostou do vídeo dela. Mas é muito sobre isso, né? O que eu falei. Cai naquele negócio de até que ponto é pra desafogar o sistema ou vender remédio. Aí eu deixo esse pensamento com vocês. Aí eu tiro o meu cavalinho da chuvinha e deixo o meu pensamento com vocês após este grande vídeo de análise do que está acontecendo na real situação da vida da saúde. Porque tá virando um grande circo de fofoca, tá? Gostaram, gente? Chegou até esse fim? Se inscreve no canal, bota um gostei e comenta aqui embaixo. Eu quero que você comente uma pílula, um emoji de pílula hoje, pra eu saber que você chegou até o fim desse vídeo. E até o próximo vídeo. E um beijo.